Vamos falar mais de técnica de escrita? É importante a técnica da escrita. O revisor até pode corrigir isso, mas não é legal você dar na mão de um revisor com vários problemas desse tipo. Então, vamos entender o que é importante fazer. Primeiro, não repetir palavras. De maneira nenhuma, ficar repetindo a mesma palavra. Então, por exemplo, João entrou no carro, ele deu partida no carro e aí ele saiu com o carro. Eu repeti 3 vezes a palavra carro na mesma frase. Eu posso colocar assim, João entrou no carro, deu partida e saiu. Ou posso colocar assim, João entrou no carro, deu a partida no automóvel e saiu. Mudei o nome de carro para automóvel. Então a gente tem que procurar sinônimos. Isso, lógico que eu coloquei numa frase, ficou fácil, mas isso acontece muito em parágrafos. Tem parágrafos que começam sempre com a mesma palavra. Por exemplo, eu estou falando do David, e aí eu coloco o David fez isso. No outro parágrafo, o David não sei o que, não. Eu tiro o David e coloco ele não sei o que lá. Aí tiro o ele e coloco o escritor não sei o que lá. E aí tiro o escritor, coloco, não posso falar porque eu dou spoiler do livro. Então, eu vou começando o parágrafo com o nome do personagem, por exemplo, se ele começa os mesmos parágrafos, eu vou começando com o nome do personagem, mas com sinônimos, com referências ao personagem, não o nome real dele, o nome verdadeiro dele. Eu tenho que ir modificando, tenho que usar sinônimos. Porque se você repete palavras, é exatamente o que eu falei aqui, olha como fica feio. João entrou no carro, deu a partida no carro e saiu com o carro. Isso é criança que escreve, não é a gente. Só que a gente pensa que é só criança, na hora que a gente está escrevendo, acontece isso. Acontece, você está escrevendo e acaba colocando, acaba repetindo. Por isso que a tua primeira revisão é muito importante. A primeira revisão do livro é você que faz. Porque aí você fazendo, você vai tirando essas palavras, você vai trocando por sinônimos. E é muito fácil, se você não... você está lá, mas essa palavra aqui, que sinônimo eu coloco? Gente, tem internet. Coloca lá, sinônimo de carro. Vai aparecer automóvel, vai aparecer um monte de coisa lá para você colocar. Então, veículo, ó, já veio outro na minha cabeça. Então você vai ter várias palavras para ir trocando, para não ficar a mesma palavra, não ficar repetido. A gente não pode repetir no mesmo parágrafo de jeito nenhum. E no começo dos parágrafos também não, evitar sempre isso, né? Ou ficar colocando, ela fez isso, então ela não sei o quê, aí ela não sei... Aí, inclusive, a palavra aí, esquece, tá? Aí ela não sei o quê, isso é completamente errado, tá? Outra coisa errada, frases muito curtinhas. João entrou no carro, ponto. João deu a partida no carro, ponto. João saiu com o carro. Ou pode até mudar, vamos lá, para ficar não é mais bonito, é menos feio. João entrou no carro, ponto. João deu a partida no automóvel, ponto. João saiu com o veículo. Eu não repeti as palavras, mas ficou horrível. Ponto. Então João entrou no carro, deu a partida e saiu com o veículo. E saiu com o seu veículo, por exemplo, a toda velocidade. Então, quer dizer, você vai enriquecendo a tua frase. E frases longas, mais longas, mas não muito longas, tá? Então, frases, vírgula também é muito importante, a gente vai falar de vírgula, mas frases que não sejam muito longas, mas nem muito curtas. E também os parágrafos. Por exemplo, eu estou lendo um livro agora, quando eu falo mal, eu não falo um nome, tá, gente? Eu estou lendo um livro agora que ele é um clássico, tá? Ele foi escrito há muitos anos atrás, muitos de vocês não tinham nascido, nem eu. Ele é um clássico, é um livro muito bom, extremamente bom, já virou filme, já é muito citado e eu nunca tinha lido. Aí eu falei, vou ler. Gente, tem parágrafos do tamanho de uma página. Isso não dá, sabe? Uma página teve um parágrafo que ele começou numa página e terminou na outra. Isso não dá, isso irrita, tá? Irrita principalmente a gente que é escritor, tá? E irrita o nosso leitor.
o livro é muito bom, eu vou ler até o final, a história é muito boa, mas se ele tivesse feito, porque eu estou lendo, eu falo, mas aqui era um parágrafo, aqui tinha que ter começado de novo, né? Eu não sou o máximo, eu não sou o sabe-tudo, mas assim, é aquela coisa básica que a gente sabe. Então eu falo que daria para ter começado, né? Pelo menos dava para dar uma respirada enquanto está lendo, porque se o parágrafo é longo, você nem respira direito, né? Enquanto você está lendo. E fica tudo junto, tudo aquele emaranhado de letra, né? Fica até feio esteticamente no livro. Então o parágrafo ele tem que ter lá umas 5, 10 linhas, é o suficiente. Mais do que isso, começa a ficar muito grande mesmo. E aí tem que tomar cuidado com isso. Então, sempre saber quando deve começar um novo parágrafo, tá? Fazer parágrafos não muito longos, o parágrafo de uma página é absurdo, né? Então, não deve fazer parágrafos muito longos. E uma coisa que eu vou falar para vocês, a partir deste momento que vocês estão aprendendo a ser escritores, ou escritoras, lógico, a gente fala no masculino, mas é feminino, masculino, tanto faz, a partir desse momento, vocês vão virar chatos. Como assim eu vou virar chato? Vocês vão virar chatos da leitura. Vocês não vão ler mais da mesma maneira, vocês vão ler vendo erros, tá? Infelizmente é isso mesmo. Você começa a ver, por exemplo, se eu não fosse escritor, eu ia ler esse livro, não ia estar nem aí, tá? Eu ia me incomodar um pouco, mas eu não ia saber o que me incomodou esses parágrafos grandes, né? Mas agora, como eu sou escritor, aí eu virei chato. Eu fico lendo e falando, ai meu Deus do céu, ele podia ter cortado aqui, ele podia ter parado aqui, para que tudo isso? Né? Então e a gente fica assim mesmo, né? Então eu dou até um exemplo, uma fisioterapeuta falou para mim outro dia que ela não consegue ir na praia, porque ela fica olhando o defeito das pessoas. E eu sou veterinário, né? E eu trabalho com ortopedia e com reabilitação. E aí eu não consigo ver um cachorro passeando sem olhar o defeito dele. Então, às vezes, minha esposa fala, nossa, olha que Rottweiler bonito. Eu falo, olha, tem displasia coxofemoral. Só do jeito dele andar, a gente sabe, né? Então, você vira chato, não tem jeito. Mas seja chato para você. Eu estou falando para vocês o problema do parágrafo e tal, mas é porque eu estou ensinando. Mas, assim, eu não fico falando para as pessoas, eu fui ler aquele livro, ele tem parágrafo grande. Eu fui ler aquele livro, ele repete muitas palavras. Aí você vira um chato para todo mundo, né? Seja chato só para você, tá? Só você vai ver os defeitos e guarda para você, e até para você não repetir esses defeitos. Mas o que você tem que repetir, que é muito importante, é o próximo vídeo.